Olá, pessoal, eu sou André Brandão, escritora, para mais um episódio do nosso Bate-Papo Cultural. Hoje, uma edição especial, que eu estarei aqui falando sobre um livro meu e uma parceria que a gente fez com um primo meu, que é o Gustavo Rissetti, muito querido, e logo eu já vou passar para ele se apresentar, mas falando também um pouco sobre como que funciona esse quadro. A gente criou esse quadro para trazer os bastidores das obras, para falar como surgiu o projeto, para dar as ideias também para quem quer começar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, cola aqui na gente que você vai gostar bastante desse bate-papo. Então, já iniciando, né? Bem-vindo, Gustavo, é um prazer estar aqui com você para a gente falar desse projeto maravilhoso, tá bom? Então, aí eu já te passo, você se apresenta e a gente já vai começar a falar dos livros, tá bom? Ok. Oi, todo mundo. Fico muito feliz com esse convite. Meu nome é Gustavo. Eu sou professor, já faz pouco mais de 10 anos. Comecei como monitor de creche. E vamos dizer que esse livro que a gente está querendo falar, a gente está querendo divulgar, foi exatamente quando eu comecei a entrar na educação e foi quando eu percebi que eu podia mudar um pouquinho ou melhorar um pouquinho a vida das crianças ali com quem eu trabalhava. E o mais legal é porque juntou a minha vida com o meu trabalho. Então, assim, quando eu comecei a perceber que as crianças precisavam um pouquinho mais de movimento, porque eu tive esse privilégio quando eu era criança, eu cresci em um sítio, eu fazia natação desde criança, e eu vi que eu tinha uma desenvoltura diferente das crianças que tinham dificuldades. E eu só percebi depois de muita pesquisa, e eu percebi que a minha história era uma luz ali no final do túnel para algumas crianças e para mim também. Então, eu queria trazer um pouquinho da minha história e eu só não sabia como. Então, eu acabei escrevendo alguma coisa que veio de dentro de mim mesmo, joguei um monte de palavra lá, estava tudo descontextualizado, e eu apresentei para minha prima isso. Eu lembrei que ela era escritora, eu falei, prima, dá uma olhada nisso daqui, vê o que você acha disso. E acabou surgindo mais ideias ainda e coisas que eu nem sabia por causa do olhar dela. O meu olhar foi simplesmente por querer alcançar algumas crianças e o dela foi, eu acredito que foi, na hora que viu o meu material, falei, não, dá para tirar alguma coisa daqui sim, dá para evoluir isso, dá para deixar mais acessível a outras idades. E eu fiquei muito contente quando isso aconteceu. Eu fiquei emocionado na hora que eu vi o que tinha acontecido. E foi que surgiu o nosso livrinho e nossos projetos. Perfeito, Gustavo. E assim, até complementando o que você falou, realmente, o que despertou, né? A partir do que eu li, que você havia escrito, eu percebi realmente esse potencial de usar a mensagem principal, que é essa mensagem do movimento, que é essa mensagem do sentir-se só, né? Às vezes, então, assim, o que foi um presente para mim também, fico muito feliz de ter participado, de ter contribuído de alguma forma. Então, assim, o livro é nosso, sim, autores, e aí eu vou mostrar para vocês que qualquer coisa, qualquer coincidência qualquer semelhança é mera coincidência. Então nasceu o Guto, que o Guto é o Gustavo, né? Então assim, quando a gente escreve de alguma coisa, hoje a gente tem muito aquela questão do lugar da fala, né? Então eu como escritora, por que eu estou escrevendo para autista sobre essa temática? Eu teria que ter bagagem para estar trazendo esse tema. E aí, com a história que o Gustavo havia desenvolvido no outro e-book dele, que é Vida em Movimento, surgiu a ideia da gente trazer o Guto, criar um personagem. Né? Então, esse aqui foi o personagem criado com muito carinho. É uma historinha breve, né? Então, aqui, ó, até a camiseta do Gustavo é a mesma, o olhinho verde, o cabelinho. Então, assim, estou realmente apaixonada por esse projeto.
Então, a partir disso, o que, que a gente fez, né, Gustavo? A gente, além de ter trabalhado no e-book, eu escrevi e fui colocando, né, pegando o contexto do local, né, do sítio, trazendo para o ambiente mais lúdico, né? Então, o que, que a gente criou, né, com essa ideia? A gente criou personagens diferentes. Por isso é Guto, Gino e Tisha, três jeitos de sentir. Que aí nasce aqui, né, o nosso livro, que agora já está pronto, né, para ser, inclusive, lançado na Bienal de São Paulo, através da Wiclep. E aí, falando um pouco, né, da historinha, né, Gustavo, que você fala sobre o contexto de quando você foi criado criança, né, que tinha essa liberdade de movimentar-se. Então, conta um pouquinho dessa experiência, assim, em loco mesmo, do que tem no sítio, no despertar das sensibilidade ali, das texturas, descobrir, né? Conta para nós aí a sua experiência mesmo sobre isso, que é o que a gente traz a mensagem aqui no livrinho. Certo. Eu acho que antes do sítio, poderia falar do meu trabalho na escola e na creche, e o porquê que eu acabei entendendo isso. Porque, assim, tem um pensador, o Alan, que ele junta o Piaget e o Vygotsky, que um é mais o conhecimento na prática, da fala, do que você vai aprendendo, e o Alan ele já junta os dois, o movimento e esse conhecimento. Então, quando eu estava trabalhando, eu comecei a perceber que se todo dia tiver algum tipo de desenvolvimento motor, a criança, além de ela ficar mais feliz naquele ambiente, ela absorve mais o que você está falando. Então, foi aos poucos que eu fui percebendo que fazia muita diferença o movimento. Eu tinha a teoria, por causa da faculdade, eu tinha a prática ali no dia a dia com as crianças, tanto com pintar, correr, pular, colocar uma dança lá para eles, que eles adoram dançar, o violão que eu colocava também para eles, e lógico, uma historinha, mas sempre movimento junto. Aí, eu comecei a perceber, com alguns estudos, vendo alguns vídeos, que realmente faz muita diferença quando a criança ela tem movimento no desenvolvimento dela. Então, assim, eu comecei a colocar também todo dia nas aulas e também comecei a estudar mais a fundo sobre isso. E com esse estudo, eu comecei a perceber que quanto mais movimento, quanto mais desenvoltura a criança tem, tanto com esporte, no meu caso foi natação que eu comecei, depois foi futebol, e no meio disso, a minha vivência aqui no sítio, com texturas, grama, terra, correr atrás dos bichos, correr atrás das galinhas, das vacas, ir pescar, subir em árvore, coisas que não é mais natural de hoje em dia das crianças. Hoje em dia é muito mais celular e deixar a criança ali quietinha. Só que com o desenvolvimento dos estudos, eu comecei a perceber que quando a criança não tem essa desenvoltura quando é criança infantil mesmo, ela demora um pouquinho mais para desenvolver as outras habilidades. Antes de ela começar a escrever, ela precisa aprender a pegar. Antes de ela começar a falar, o corpo dela precisa estar pronto para isso. São vários processos. E isso é desde lá da nossa antiguidade, que as crianças, desde pequenininha, já faziam algumas coisas e hoje em dia já não. E eu já coloco um ponto de o porquê que parece que hoje tem muito mais autista. Antigamente, as crianças, com 5, 6 anos, já ajudavam em casa, já fazia algumas tarefas, e tarefas que hoje crianças de 18, 19 anos não querem fazer. Crianças, né? Adolescentes e tal. E isso casa porque eu comecei a também pesquisar sobre pesquisas científicas em crianças que tiveram natação na primeira infância. Só que também só tem natação e pesquisas dos 11 anos para cima. Não tem de quando eu comecei. Eu comecei com 9 meses de idade. Então, tem uma discrepância muito grande
quando você não tem nenhuma atividade, quando você na primeira infância e quando você tem. Eu fui casando uma coisa com a outra e eu percebi que quanto mais movimento a criança tem, quanto mais liberdade de brincar, de pular, quanto mais ela cai, se machuca, experimenta, pega, chora, trupica, cai, ou seja, todas essas coisas fazem muita diferença no desenvolvimento dela. E depois que eu percebi que não existe pesquisa sobre isso, apenas 11 anos para cima, e é comprovado que mesmo com 11 anos, com natação já muda totalmente o desenvolvimento da criança, eu falei, mas peraí, então imagine se for na minha idade, que foi o que aconteceu. E eu coloco mais um ponto, eu demorei tanto para conseguir o laudo e as pessoas e médicos também não sabiam do meu autismo, estava dentro do espectro, justamente por causa desse desenvolvimento que eu tive. Porque o parecer ou não parecer tem a ver com a minha máscara, que é a parte que a gente fala de para poder conviver com os outros, tal. É o masking, né, que a gente fala do autismo. Tem isso aí também, mas também tem que todo o meu desenvolvimento trouxe isso para que eu conseguisse viver na sociedade. Então, eu acredito muito e também tenho comprovações científicas de que o desenvolvimento, ou andar, ou movimento, faz parte da criança e do desenvolvimento dela. Perfeito, Gustavo. E assim, a gente traz, né, a proposta do livro, ele é atingir não só crianças, mas também, né, ir para o público de educadores, de pais, né, trazendo uma mensagem lúdica, da mesma forma que a gente comentou, que os outros nossos dois personagens, para simbolizar, né, vamos falar, um muito lento, né, que é o caracol, que tem o jeito dele, e a lagartixa aqui, que é a Tixa, né? Esse aqui é o Gino e essa aqui é a Tixa, que vai ter aí uma diferença de um ser de um jeito. Inclusive o Guto na historinha, que ele também tem o jeito dele de ser. Então, assim, trazendo isso também para o ambiente escolar, né, Gustavo? Que o nosso projeto, a ideia dele é expandir essa mensagem, com toda essa parte de bagagem que você tem, trazendo a mensagem de deixar movimento, deixar florescer, entender as diferenças, ter empatia na convivência, porque cada um tem seu jeito, né, no respeito. É até interessante que eu coloquei a palavra empatia. Aí algumas pessoas falam, mas crianças vai falar empatia? O que é bom da literatura? A literatura, ela aumenta o vocabulário. Então, quando você traz uma palavra nova, é um momento também de você explorar o que significa essa palavra, né? Então, assim, mesmo sendo um livro infantil, traz a palavra empatia para quê? Para falar para as crianças que o que é empatia? É estar no lugar do outro, é no lugar dele se colocar, né? Se ele está triste, respeita a tristeza. Se ele está alegre, né? Fica alegre. Então, assim, essa questão, inclusive, de temperamentos, de mudança, de sensibilidade, a gente também está trazendo essa mensagem para o livro, Ah, através sim. né, da leitura e da interação depois. E assim, Gustavo, como que você está pensando em distribuir esse livro aí e fazer o trabalho? Conta para nós um pouco, assim, do que você está pensando sobre isso. Juntando o que você falou da empatia, essa idade, realmente, eles têm a dificuldade de entender essa parte de empatia. Só que é nessa idade que a gente coloca a semente de palavra, de explicação, até como gestos, por exemplo, por favor, com educação, a gente ensina palavras. E essa empatia pode ser que ele não compreenda na hora, mas ele vai guardar aquilo, tanto por causa da historinha, quanto por causa dos personagens, e ele pode ser que um dia essa semente desperte nele, só que não quer dizer que ele não está entendendo assim, essa palavra, essa expressão. Pode ser só que ele não assimilou ali. Mas, de novo, os pensadores pedagógicos, eles afirmam isso, eles colocam isso de que aquela palavrinha nova vai dar uma balançada na cabeça dele. Ele vai assimilar depois, mas só que isso é um aprendizado novo que ele vai, ao longo do tempo, ele vai acabar entendendo.
Agora, sobre a divulgação, eu pretendo colocar tanto aqui nas lives, falando sobre o livro, que eu posso falar pelo meu canal do TikTok também. Tem também a ideia de ir nas escolas para poder divulgar, fazer a apresentação do livro, fazer algumas apresentações de planejamentos educacionais que a gente pode usar, como ela, que ela falou, cada um é de um jeito, né? A Tisha é de um jeito, a Gina de outro. Então, assim, quem trabalha com criança sabe que tem esse público aqui. Esses dois personagens aqui em qualquer salinha de aula. Um que fica correndo para lá e para cá, e o outro que fica mais quietinho ali. Só que os dois podem conviver, e é isso que a gente traz no livro. E isso que a gente tem todo dia em sala de aula. Como é que eu vou adaptar o trabalho tanto para esse aluno que é mais agitado, quanto para esse aluno que é mais quietinho? Essa apresentação dessa história já é o pré-planejamento, vamos dizer assim, em que todos os outros planejamentos você vai lembrar desse livro aqui. Por quê? Eu vou fazer um planejamento de circuito, por exemplo. Se fosse a Tisha, já teria corrido 2 vezes o circuito. Se fosse o Gino, ele ainda está no comecinho, porque ele ainda tá vendo aquele circuito. Ele está sentindo, ele está passando a mão, ele está passando o pé por cima, ele está vendo como é que está acontecendo as coisas. E isso vale para todos os tipos de atividade que a gente for fazer. Tem aquele que quer terminar mais rápido, tem aquele que quer sentir todas as coisas. E quando você coloca isso numa sala de aula e faz a criança entender que há diferentes pessoas, ele vai, de alguma forma, respeitar um pouco mais o tempo do outro. Ah, eu terminei primeiro, tal, mas não tem problema. Ele vai entender que não vai mais precisar terminar primeiro o planejamento ou a atividade ali. Ele vai começar a perceber que, de alguma forma, ele pode aprender com o outro, um mais lento e um mais rápido. Então, a gente divulgando isso nas escolas, falando aqui, até com os vídeos, pode ser no TikTok também, de fazer alguns planejamentos e apresentar. Olha, segundo a BNCC, você pode pegar esse tipo de habilidade, esse tipo de conteúdo e trabalhar com esse livro aqui, usando, porque existe na parte da BNCC que chama Corpo Fala, é próprio mesmo da educação infantil, que você tem que trabalhar isso daí, você tem que mostrar para os alunos os diferentes tipos de pessoas que tem ali na sala, que mais tarde a gente vai ver isso no trabalho, na família, e vai aprender a ter essa empatia que foi colocada uma sementinha para eles. É isso aí, muito bacana, Gustavo. E assim, o que a gente entende que realmente a gente vai estar plantando, né? É um trabalho, é um projeto que nasce agora com a publicação, mas ele vai ser utilizado, pode ser utilizado e fica na eternidade, né? Porque quando a gente cria um livro, é criado um legado. Então, assim, esse trabalho é um trabalho muito prazeroso, muito gostoso, entendemos que é oportuno, né, que vai ajudar muita gente, então nós acreditamos nisso, até por isso que a gente levou o projeto à frente, concluiu o projeto, para que a gente conseguisse realmente trazer essa mensagem, né, e aproveitar aí também o ambiente escolar, uma coisa bem bacana do projeto, o projeto já contempla a audiodescrição, que é algo que também, né, na própria BNCC, nas regras de livros agora didáticos, oferece já, então já tem aqui composto de uma audiodescrição feita com muito carinho, ela é musicada, então, assim, é muito bacana. Não vamos dar spoiler do livro, né, Gustavo? Porque, assim, realmente é algo que a gente quer que chegue no destino, né, que as crianças aproveitem o livro. Aqui também outra coisa muito bacana, que agora também eu produzo música, né, eu também fiz aqui uma trilha sonora personalizada com a historinha do livro, para ser depois degustada aqui com o QR Code, você acessa aí a trilha sonora também feita para o livro. Então, é um livro bem bonito, eu fiquei encantada com o livro, né? Acreditamos sim que vai alcançar muitos corações,
que vai trazer a mensagem, levar a mensagem, né? Essa mensagem de amizade, de respeito, de, de, de carinho e entendimento também, né? Para as pessoas sobre um pouquinho mais sobre esse universo diferente aqui que a gente tem deles. E aí, nossa live aqui, ela é breve, ela é mesmo só para a gente dar início aqui, falar para vocês que o projeto está pronto, preparado, eu como Gustavo. Vou trabalhar aqui em Minas, o Gustavo trabalha no estado de São Paulo aí, né, Gustavo? Vou estar trabalhando em Minas com esse trabalho nas escolas e estou muito, assim, feliz e grata também, né, do Gustavo estar fazendo parte desse projeto, que, como ele falou aí, essa experiência dele acabou dando propriedade para que ele falasse, né? E ele também estuda, vivenciou, ninguém melhor que ele para contar essa experiência. Então, a gente está aqui, de alguma forma, contando essa experiência, né, Gustavo? E convidando também, né? Convidando as pessoas para conhecer. A publicação, ela foi independente, tá? Falando aqui um pouquinho sobre a edição, ela foi uma publicação independente, ela está no ICLEP, prioritariamente, a gente deve subir para o clube, mas por questões estratégicas, a gente deixou na ICLEP, até para fazer o lançamento dela na Bienal. Então, quem quiser estar adquirindo, né, estaremos na Bienal, né, Gustavo? Dia 13 de setembro, a partir das 16 horas, no estande da ICLEP, estaremos lá autografando os livros. E quem quiser comprar direto também da plataforma que é a loja Wiclep, é só acessar lá, Guto, Gino e Tisha, vocês vão encontrar. Com esse nome, eu acredito que é só esse, né, Gustavo? Realmente. Gustavo, e assim, o que mais que você gostaria de estar falando aqui nessa live inicial, que depois nós vamos continuar trabalhando, na verdade é só um ponto de partida, um start para a gente apresentar esse projeto, e deixar aí de mensagem para as pessoas que quiserem depois também entrar em contato com você, como que faz, então seria isso, suas redes sociais, o Gustavo já é influenciador lá no TikTok, né, então assim, isso também já é muito bom, porque ele já tem um público vinculado a esse tema. Então, fala aí para nós, Gustavo, deixa aí essa questão aí dos seus contatos, para a gente dar início aqui início nada, na verdade, finalizar a nossa live aqui. Primeiramente, sobre o livro, eu vou defender de novo a parte dos professores. É um material que você vai ter um planejamento para um mês inteiro, porque além da história, além do que você pode trabalhar, você pode fazer uma semana só a Tisha, uma semana só o Gino. O audiodescrição também faz com que você trabalhe uma parte do BNCC. Você ler uma história, ou seja, é um mês inteiro de planejamento que você pode fazer só com um livro e entregar em cima desse livro aqui, e meio que já está pronto. É só você trabalhar em cima dele, sim, e ver e mostrar as diferenças. E, claro, não é só para o público que está dentro do espectro. Você não precisa estar dentro do espectro para você ser mais agitado ou mais calmo. É um jeito de ser da pessoa. O que veio dessa história é porque como é uma história real, isso eu acredito sim que vai atingir várias pessoas por ser história real e depois ser transformado numa parte lúdica. Eu não estou falando que eu não brinquei com o lagartixa e com o caracol, porque provavelmente eu brinquei na infância. Mas é uma coisa que, sim, vamos dizer, vai atravessar, como a gente fala, as pessoas. Atravessar o que vai ser atingido as pessoas que vão entender e ver essa história. Sobre a minha divulgação, o TikTok é o que eu mais divulgo, eu tenho mais de 20 mil seguidores lá. O Instagram, eu tenho um pouco menos, mas é uma coisa mais, vamos dizer, mais pessoal também, mas eu divulgo por lá também. Tem agora pela Andréa, que ela está fazendo, né, no YouTube. E, assim, lógico, de boca a boca, amigos, tal. Eu também faço algumas palestras falando sobre o autismo, porque realmente as pessoas não entendem o que é o autista.
Elas acham que é só aquele lá que se fica balançando, pulando, e não é isso. O que realmente o autista ele é ou deixa de ser, ou o que as pessoas acabam rotulando, não existe isso, porque cada um é de um jeito. Não adianta você falar, aquele lá não gosta de abraço. Tem autista que gosta de abraço, depende do que você está falando. Então, esse tipo de divulgação que eu vou mostrando conhecimento, eu acabo colocando essas informações e traz tudo isso dentro de um livro infantil e junto com o meu e-book lá também. Então, eu acredito que quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente mostrar, as pessoas perceberem que é um livro que vai apoiar e o entendimento, conhecimento de uma forma gostosa, não é aquela coisa assim, é assim, 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 não é uma coisa teórica, não é uma aula, é uma conto de uma amizade entre três personagens que vão ser identificados pelas crianças. Vocês vão ver que depois da atividade, um vai brincar de ser a Tisha, um vai brincar de ser o Gino, dentro ali do ambiente escolar. E é gostoso isso, porque é uma coisa que eu imaginei há uns anos atrás e está se realizando. Então, eu queria muito que desse certo, ir atrás de investidores também, né, André, para poder colocar, para poder imprimir vários e poder divulgar ainda mais. É importante isso que você falou, eu tinha até esquecido, Gustavo. A gente fez essa primeira publicação independente, mas, assim, temos também opções de personalizar, no caso, colocar um apadrinhamento, colocar uma logomarca, levar para alguma oficina em escolas, em empresas também, né? Então, tá assim, o projeto está aberto a ser divulgado e patrocinado. Então, assim, havendo interesse, nos procurem, pode ser eu, pode ser o Gustavo, para que a gente possa realmente crescer e atingir um maior público. Porque hoje ainda no Brasil, falando aqui um pouco também dos bastidores da edição, da publicação, é tudo muito caro, né? Para produzir um livro, para divulgar um livro, então, assim, e também viabilizar a impressão, porque o livro infantil, por ele ser todo colorido, né, uma capinha dura, precisa aqui de ter uma gramatura um pouquinho mais sólida, porque é criança que vai manusear, para ter uma durabilidade um pouco maior. Então, assim, a gente também aproveita o canal aqui para falar que o projeto, ele é um projeto nosso, né? Ele é um projeto que pode ser aí muito bem-vindo, né? Qualquer ajuda, qualquer patrocínio, para que a gente possa alcançar o máximo de público possível. Então, se você está assistindo aqui depois essa nossa live, conhecer um pouquinho saber um pouquinho de como que começou esse projeto, qual que é nossos objetivos, se você quiser nos ajudar, né, participando aí, enquanto patrocinador do projeto, será muito bem-vindo e a gente aceita sim, porque é algo que a gente entende que tem que chegar o máximo de gente possível, né, Gustavo? Já que está pronto, vamos distribuir, partilhar. Então, assim, eu fiquei muito feliz, tá, com o resultado, estou grata, né, demais por ter conseguido finalizar, e estar na Bienal também foi um presente, a gente levar isso para lá, vai ter público. Então, assim, eu acho que é o começo, né, os primeiros passos. Que Deus nos abençoe, né, muito nessa jornada, você também aí, com seus desafios, conte comigo, tá? O que você precisar, a gente está junto nesse projeto lindo, e vamos em frente. Então, aqui eu quero agradecer, né, quem vier assistir depois essa live, quiser comentar, entrar em contato com o Gustavo acabou não falando o nome do arroba dele. É verdade. Então, É eu estou... GustavoRissetti.prof. Como que é? Gustavo? GustavoRissetti.prof. Isso, então esse é o arroba do Gustavo, para vocês encontrarem ele no TikTok e no Instagram. É o mesmo, É Gustavo? o mesmo, é o mesmo. Perfeito. E o meu é André Brandão Escritora, que também estou aqui no YouTube, né, fazendo essa live, e vai subir também para o Spotify, Bate-Papo Cultural, André Brandão Escritora. Eu agradeço a todos, agradeço muito, Gustavo, tá, Gustavo? Foi, assim, um presente a gente fazer esse projeto junto,
E que Deus nos abençoe e ilumine. Já abençoou, né? Porque já está pronto. Então, agora é a gente trabalhar para a gente conseguir alcançar o máximo de gente possível. Então, a vocês que veio depois, muito obrigada e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.